Então, vou botar aqui já para gravar. Nós vamos ler então em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Depois o capítulo 3, do versículo 1 até o 11. Interessante, começa em 11 e termina em 11. 2, do 11 até o 15 e capítulo 3, do 1 ao 11. Glória a Deus, o porquê a gente não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então eu vou ler. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se nas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é sua palavra, Senhor. E como aqui está escrito, nós não merecemos e não fizemos nada para que essa palavra chegasse até nós. Porém, Senhor, o teu grande amor manifestado trouxe essa palavra, Senhor. E esta palavra, então, veio para trazer os teus filhos, Senhor, para que eles tomassem suas posições, para que os teus eleitos, Senhor, soubessem que não são deste mundo, mas que há uma esperança eterna, que há um reino eterno, bem como o Senhor disse, meu reino é eterno, não é deste mundo. E este reino eterno nos aguarda, Senhor, para que estejamos nele ali, eternamente, para te adorar. Agora, Senhor, enquanto estamos nesta caminhada, Senhor, nos ajuda a andarmos na tua perfeita vontade. Senhor, então eu peço que o Senhor venha revelar sua palavra nesta noite. Não deixe o homem falar, Senhor, não deixe o entendimento humano entrar em ação, mas que seja a unção verdadeira, o teu Espírito Santo mesmo,
falando conosco, Senhor, para que possamos nos alimentar de Ti. Pois o Senhor disse que nós não viveríamos só de pão, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Então, Senhor, nos permita nos alimentarmos, alimentar nosso espírito, a nossa alma, nesta noite com Sua palavra. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos assentar em nome de Jesus. Amém. Sem mais demora, vou tentar falar com os irmãos um pouquinho sobre essa escritura, se Deus assim nos der. Amém. Glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Aquilo que João descreve quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Agora Paulo confirmando aqui, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Ou seja, as pessoas irão para o vale dos perdidos, irão para a dimensão dos perdidos, perdoados. Salvação vive para todos. Amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Agora, isto, ímpio, o que significa essa palavra? Ímpio é aquele que não crê. Porque tem o meio termo, né? E tem o quente e tem o morno, ou o quente e o morno, e tem o meio termo que é o ímpio. Amém? Mediano. E tem, ou seja, o termo correto, direita é crente, o que crê, e o outro é o meio termo, que não sabe se crê ou se não crê, fica ali no meio, e tem o ímpio. O ímpio é o que não crê, ele não crê. Amém? Então aqui Paulo está ensinando-nos que renunciando à impiedade. A nossa natureza é de não crer. Por quê? Como é que você vai crer no que você não conhece, não vê? Não pode tocar. Você toca onde em Deus aqui? Aonde? Embora saibamos, a Escritura afirma que Deus está em todo lugar, em todas as coisas. Por isso é Deus. Mas a nossa natureza humana, nós somos bebezinhos e ainda temos aquela. Hoje eu, só para um modelo, eu gosto de dar esses modelos. Hoje eu peguei meu netinho que nasceu, Joseph, e a Ruth e a Miriam tinham saído do carro, e eu botei uma pregação, e aquele irmão falando, antes dele começar, na verdade foi um testemunho, quando ele foi começar, tocou uma música, sabe aquelas canções que enaltece a tua alma, que eleva a tua alma, sabe uma coisa gostosa? Só a sonoridade. Quando deu aquela sonoridade, o nenê deu um gemido assim, de alívio, sabe? Parece que cantou junto, quando iniciou aquilo. Meu Deus, ainda está conectado com a eternidade. Amém? Então nós nos desconectamos dessa eternidade quando crescemos, vamos crescendo, vai criando-se costumes e assim vai indo, vai criando-se costumes, manias, né? E a gente vai se acostumando, então vai gerando concupiscências, que a concupiscência parece uma palavra ruim, uma palavra complicada, mas não é, tem dois sentidos. Concupiscência, vamos tratar ela mais como um desejo, uma aspiração, uma vontade. Então vai gerando concupiscência mundana, como se nós fôssemos daqui. Mas aí se você tem um pouquinho de cérebro e consegue pensar um pouquinho, você vai pensar, não, mas peraí, como alguns entendidos, como por exemplo, vou citar aqui um nome, que não, na verdade não era esse o nome dele, ele recebeu esse nome no hospício por um espírito, Allan Kardec, mas ele criou uma teoria e transformou os evangelhos, ele criou uma teoria de que nós morria e nascia de novo, que é a reencarnação. Por que ele criou isso? Porque ele começou a estudar e viu que para uma terra, uma rocha ser formada, ela leva milhões de anos, porque ela era água, areia e virou rocha.
E às vezes ela é tão dura, ela compactou tanto que ela virou uma rocha sedimentada, virou uma rocha ferro, uma pedra ferro, de tão conectada que ela ficou, né? Então ele viu que aquilo levou milhões de anos, aquele processo. Então ele não podia aceitar que nós vínhamos para cá, nesse mundo, né, nessa existência, e ficar só os 80, 100 anos aqui. E aqueles que morrem com 2 anos, com dias? Como que fica? Não podia aceitar. Então tinha que haver uma outra maneira. Então ele, com a concupiscência mundana ou com o desejo bom, porém, pensamento bom, porém foi inflamado por uma coisa mundana, criou então a teoria da reencarnação, porque não podia aceitar, né, que o homem vinha e já morria dentro de uma existência desse planeta que levou tantos anos. Correto? E eu não discordo dele completamente no sentido da nossa existência aqui ser curta. Mas na verdade, você vem para cá e Deus quer que você o adore. Dê uma oportunidade para anjos. Você é um ser celestial. Ele deu uma oportunidade para esse ser celestial criado na eternidade entrar no templo e o adorar. Deus criou o homem para o adorar. Só isso. Aí a nossa concupiscência mundana, nós começamos a desejar coisas daqui, e não tem nada de errado você querer uma coisa boa, uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, não tem nada de errado nisso. Não tem, irmão. O único problema é o meio que nós entramos nisso. Concentramos nessa concupiscência. E aí vem o evangélico, eu tenho que falar sobre isso, às vezes eu me sinto, um irmão disse para mim, mas você prega contra. Eu não gosto muito de ouvir, não gosto muito de escutar, Paulinho, sabe por quê? Porque tu prega muito contra o sistema religioso. Meu Deus, eu não prego contra o sistema religioso, é a palavra que fala. Eles saíram da palavra, saíram, completamente saíram das escrituras. Então, toda vez que eu vou falar da escritura, eu tenho que falar de onde eu estou. O que eu estou vivendo agora. O que nós estamos passando. Então, essa concupiscência mundana veio uma necessidade religiosa e completou ela. Aí o que acontece? Eu vou na igreja para ser abençoado, para ser agraciado, para ser curado, para isso, para aquilo outro. Muito bem, não tem nada de errado nisso. Você procurar as benesses, as bênçãos de Deus. Mas o único problema é a outra contrapartida, que aí o diabo entrou no negócio. Porque nós somos humanos, somos pessoas naturais, tá entendendo? Então, não é toda a campanha que tu vai poder completar. Não é toda vez que tu vai poder vir no culto. Não é todos os mandamentos que tu vai poder cumprir na tua natureza. E não é toda a escritura que tu vai receber e compreender. Aí logo, um desviado, um herege, um isso, um aquilo, aquilo outro. Ah, eu já estou errado mesmo. Que nem uma pessoa disse, eu estou fora da igreja. Você viu? Que espírito maligno, eu estou fora da igreja. Mas criatura, você veio, recebeu a oportunidade para adorá-lo. Você entendeu? Aí veio o sistema religioso, te prendeu naquela redoma, aí enquanto você está ali, você está se sentindo perfeito. Mas aí você é humano, vai falhar. Vai falhar. O que acontece daí? Ah, perdi a minha condição de crente, agora seja o que Deus quiser. Como, por exemplo, às vezes as pessoas estão no hospital, agora foi desenganado, agora é só Deus. Mas desde que eu me conheço por gente, sempre foi só Deus. Sempre foi, em todo o tempo, só Ele. Como é que você veio para cá? Você acha que o câncer pôde te derrotar lá no ventre da tua mãe? Você acha que a morte, né, que tinha lá o comprimido que tua mãe tomava, o DIU, sei lá, a pílula, ou sei lá o que, o método contraceptivo, pôde te segurar? Você vê que a vida é tão maravilhosa que se uma mulher, ela tiver problema no corpo, né, problema como é que é a trompa de falópio, né, que eles dizem, né? No útero, onde a criança vai, né? Se ela tiver algum problema ali,
aquilo mata qualquer coisa. Qualquer coisa que entrar ali. Mas se a vida entrar no óvulo, atrai toda aquela morte e transforma em vida. Quem foi que fez isso? Você está entendendo? Então, em todo o tempo, foi sempre ele te trouxe 250 milhões, aproximadamente, de vida sai do homem. Aí vem o óvulo, e o cientista provou que o óvulo, no útero da mulher, e os genes para chegar naquele óvulo, é mais ou menos como o homem chegar na lua. Você está entendendo? E vão morrendo. Em cada etapa que passa, vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo, até que um consegue chegar lá. Um chega. Aqui tem um deles. Falando aqui, ó. Que chegou. Consegui chegar. Quem foi que te deu condição de você correr mais? E se outro chegou na tua frente, quem foi que deu o código perfeito para a porta abrir só para você? São vários que chegam no óvulo, vários conseguem chegar lá. Porém, só um vai entrar, a porta só vai se abrir para um e abriu-se para você. Você está vendo? Isto é razão, motivo de agradecê-lo e adorá-lo. Por isso disse o apóstolo Paulo: eu fui selecionado, escolhido por Deus no ventre da minha mãe. Foram 249.999.000 que morreram para que você chegasse. Meu irmão, você acha então que esse Deus mandou, aleluia, essa palavra? Você acha então que Deus mandou essa palavra para você virar um religioso, um igrejeiro? Não, Senhor. Deus mandou essa palavra para que você retorne para o lugar de onde você veio. Para que você saiba quem você é. Você está entendendo, irmão? Isso é maravilhoso. Mas vamos correr aqui, senão eu vou ficar aqui. Isso é lindo. Amém? Pelo menos para mim. Aleluia. Então, aleluia. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sóbrio. Tenha noção das coisas. Você tem uma fé, aleluia, uma fé inteligente. Você tem uma fé inteligente. Por quê? Você faz loucura, demência? Não. Você segue pela audição daquilo que é garantido, ó, a palavra. Porque a fé é o firme fundamento de uma coisa que você não tem e a certeza de uma coisa que você ainda espera chegar. Como pode ser certeza ou prova se você não tem na mão? Como pode ser um firme fundamento se ainda você está esperando chegar? Porque isto seria revelado pela audição. Por isso, meus irmãos, eu tenho que bater nessa tecla. É por isso que esse sistema religioso está condenado, porque ele está trabalhando para Satanás e não para o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque ele tira a dosagem certa da palavra. Porque isso quer ver uma coisa, irmão? O que é veneno? O que é veneno? Um medicamento na dosagem errada. É veneno. Tá vendo? Veneno é um medicamento na dosagem errada. Toma muito uma das maiores descobertas do século XX é os antibióticos, tá? Uma das maiores descobertas. Mas tome antibiótico em excesso para você ver. Depois, qualquer bactéria fica
ultra, super resistente e não tem remédio para combater ela. Está vendo? Virou veneno então. Eu me lembro quando eu era menino que inventaram os Tilenol. Tilenol era Tilenol 30, Tilenol 20, né? Que é o paracetamol de hoje, né? Mudaram de nome. Tilenol era nome comercial, de pirona? Tilenol. Nome comercial. Agora, quanto é que já está? A última vez que eu vi, estava em 700 e pouco. 750. Pois é, olha aí. 750. Por quê? Porque a nossa alimentação, que era para nos manter vivos, virou o nosso veneno. A glicose, por exemplo, agora é medicina. Ele é o médico dos médicos, tá? Ele sabe do que ele fala. Amém, Jesus. Aleluia, sou apenas um servo dele. Irmão, a nossa medicina diz que a glicose, a medicina do homem, o homem com glicose fica equiparado à gordura no sangue. Ela começa a tampar as veias, né? E às vezes tampa a circulação, ou incha, ou se pegar um ferimento, o sangue não consegue passar lá naquela ponta do dedo, na unha, que nem uma senhora que tiraram o pé inteiro, e outras, eu já vi pior situação. Então, aí o sangue não consegue passar para levar o nutriente lá naquele periférico, lá na ponta lá, para poder curar. Então o alimento não chega mais lá, o nutriente não chega mais lá. Aí a glicose, é só não comer açúcar, né? O diabetes, era diabetes, só não comer açúcar. Irmão, que mistério. O diabetes, ou a glicose alta, aqui no Rio Grande do Sul, é tomado. Mas aqui a gente não encontra tanta doçura, tanta guloseima, a não ser lá em Pelotas, festa do doce, mais lá para a serra, a pessoa come muito doce, mas não é o doce que traz a glicose alta ou diabetes. Sabe o que traz? O sal do churrasco. Nós comemos muito churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Então o diabetes vem do sal. Olha aí. O açúcar só mantém. Está vendo? Só mantém. Então, veja bem, é tão maravilhoso esse Deus que ele deixou o alimento na natureza. Por exemplo, agora no inverno, o que nós precisamos? Comida mais forte, mais gordura, para ter mais caloria no corpo, porque o teu corpo precisa de caloria para se movimentar, para ter energia, para trabalhar e assim por diante, correto? Tá. Aí nós comemos essa gordura, tudo bem, precisa. Você pega um carro com as peças esfregando uma na outra, o que precisa? Para não estragar? Um lubrificante, uma coisa gordurosa. Assim é o teu sangue, os glóbulos brancos, né? E as hemácias, os vermelhos, precisa ter um lubrificante, porque senão vai estourar as tuas veias. Você já viu o sangue, a grossura que ele é? A pressão que ele vai, então precisa ter um lubrificante. Então nessa época fria que você precisa de mais energia, senão nós seria que nem o urso, enchia a barriga no inverno, dormia o inverno inteiro, depois saía. Não, nós precisamos estar em atividade. Então Deus deu para a gente comer mais calorias no inverno. Em que época que vem o que combate as calorias? Que é a vitamina C, que é os cítricos. Em que época que vem? Tá entendendo, irmão? Deus deu a cura para nós. O teu corpo trabalha a 36 graus, medicina. A 37 graus, mais ou menos, 37, 38. E quando você se alimenta, o teu estômago, ele precisa de caloria para absorver o nutriente para ele entrar no teu corpo e você se manter vivo. Meu irmão, muito bem, você come uma comida gorda, vai ter nutriente, muito bem, não tem nada de errado com isso. Porém, nós tomamos e inventamos de tomar líquido gelado em cima da refeição
quente, que o teu estômago precisa ficar naqueles 37, ele até aumenta, 38, 39 graus. Você pode ver, você come, a tua barriga não fica quentinha? Pois é. O teu estômago precisa trabalhar nessa temperatura para o nutriente entrar no teu corpo. O que nós fizemos? Tomamos líquido gelado. Não era nem para tomar líquido, mas tomamos líquido gelado. O que acontece? Só fica uma coisa, o teu corpo assimila, o resto tudo vai embora. Sabe o que ele assimila? Gordura. Só a gordura. Você já viu alguém comer um churrasco e tomar um chá quente? Você já viu alguém comer um churrasco e não tomar nada? Pois é. Pega o teu prato, depois você faz aquele peito ou aquele vazio, aquela capa gostosa, né? E pega aquele prato que você comeu, bota um pouco d'água normal, não precisa ser gelado, dentro dele. O que você vai ver? Gordura. Irmão, Deus está nos ensinando. Porque sabe por quê? Existe uma escritura, irmão. As igrejas, esse sistema religioso está mentindo para as pessoas, tá? Vem, faz a campanha, vem que Deus vai te abençoar, vem que isso, vem que aquilo. Mas enquanto isso tem uma escritura que diz assim, ó, se tu destruir o corpo que é templo do Espírito, Deus virá contra ti. Opa! Que coisa, irmão. Que mentira que estão pregando, então. Estão enganando você. Amém? Então, continuemos para terminar isso. Agora, tá, alimento gelado. Nós somos muito espertos. A Bíblia diz assim, ó, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem inventou muita coisa que se autodestruiu. Como assim se destruiu? Ô, irmão, nós inventamos uma coisa chamada o gás na bebida. As bolinhas. Tanto na cerveja como no refrigerante. E na coisa mais tranquila, não, eu vou tomar uma aguinha mineral com gás. É o mesmo veneno que a cerveja e que o refrigerante. O CO2, ele gela na tua boca a sensação e vai queimando a tua garganta, vai destruindo tudo e lá no estômago ele esfria. Você já pegou o gelo seco? Gelo seco? Já viram o gelo seco? Então tá, então já sabe o que está entrando no teu corpo. Está congelando lá dentro o nutriente, o alimento, isolando tudo. Todo nutriente está sendo isolado. Teu corpo não consegue assimilar. Vai tudo embora o nutriente. Fica só o quê? O veneno do alimento. Então o que nos cura é que está nos matando. Porque isso, irmão, concupiscência mundana. Às vezes, eu reclamava quando era menino. A gente não entende. Mas às vezes Deus te dá só uma polentinha com tempero verde. Você quer coisa mais saborosa que isso? Minha mãe fazia um mingau de lá em Cachoeira de farinha de milho com tempero verde. Eu gosto até hoje. Às vezes botavam umas gordurinhas ali. Meu Deus, que coisa bem boa. Não tinha dinheiro para refrigerante nem para água gelada. Não tinha geladeira. Nunca fui tão saudável na minha vida como naquela época. Pegava frio, capinando, limpando o pátio, caminhando na rua, vendendo jornal aqui em Porto Alegre. Nunca fiquei gripado. Uma vez fiquei gripado, que não pude ir trabalhar. Fiquei com muita febre. Sabe o que eu fiz? Me veio na mente. Peguei, comprei uma cebola ou duas, peguei 3 tomates, piquei bem, botei um pouquinho de sal ali e comi aquilo. Levantei lá na Cruzeiro, Marlene, lá na Vila Cruzeiro. Levantei como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo? Agora descobri que a ciência descobriu que na mistura de tomate e cebola combate a gripe. Você até respira melhor, até limpa a tua garganta. Mas por que nós inventamos um monte de coisa então? Concupiscência dos olhos, concupiscência mundana. Está vendo? Se não tiver um monte de refrigerante em cima da mesa, não é completo. Eu ia nos... Desculpa, irmão. Desculpa. Fui no aniversário maravilhoso agora da netinha da Márcia, coisa boa. Mas se não encher de refrigerante as mesas,
Tá vendo? Mas na minha época, os aniversários em Cachoeira, mas era chá. Era chá. Era chá. E que coisa bem boa, a gente comia bem, ficava bem, brincava, corria, tranquilo. Era chá. Está vendo? Nós inventamos a nossa morte. Nós estamos nos destruindo. Mas, amém. Então, essa concupiscência mundana. Então, Deus veio nos trazer salvação, mas nós estamos matando o nosso corpo. Aí o Allan Kardec tem que vir inventar isso mesmo, que a gente... Não pode só vir já morrer, não. Acho que tem que morrer e já renascer de novo. Então, inventou a teoria da reencarnação. Tá entendendo? E assim por diante. O outro sistema já inventou que você faz um monte de coisa errada aqui, mas você vai para um outro lugar chamado purgatório e lá você purga, né? Purga. Sai todas as impurezas para você depois ir para o outro espaço lá, então, né? Se ele veio nos trazer salvação aqui, como que você vai ter que esperar para ir ser salvo? Não. Essa escritura diz assim, ó, ao homem está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso o trono branco, juízo, cai lá. Ponto. Amém? Então, a concupiscência mundana, renunciando a isso, essa impiedade e essa concupiscência, isso nos dá salvação. Aí podemos receber essa salvação, porque todo homem está salvo. Vivamos neste presente sóbria, justa e piamente. Sóbrio, tem entendimento, irmão. Tem entendimento. Você não tem que viver como um animal sendo levado para lá e para cá. Não, você tem que ouvir a palavra dele. As minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Qual é a nossa diferença do animal? Racional. A Bíblia fala sobre o nosso culto racional. Você está entendendo? Amém? Justa e piamente. Justo. A justiça de Deus em você. Piamente. Tenha paz. Ame as pessoas. Leve-as para a eternidade. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Isto aqui é tremendo. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, irmão? Como a coisa está se abrindo agora. Não, mas não são três. Não é o Pai e o Filho. Tem outros que pregam agora a dualidade. Deus Pai, Deus Filho. Ué, como grande Deus e nosso Salvador. Olha só, pela teoria da dualidade ou trindade, né? Deus Pai, pegou o seu filhinho e entregou lá na cruz para tirar o pecado do mundo, né? E não estão errados, é uma boa teoria. Porém, a verdade é, Deus Pai estava no Filho, criação, palavra, e se entregou lá na cruz. Porque Deus, irmão, um homem decente, um homem de moral, um homem respeitado. Agora eu estava vendo um cidadão, vocês procurem, Geraldo Rufino. Procurem o testemunho dele, é bem interessante. Ele teve uma vida mais ou menos parecida com a minha, só que ele é multimilionário hoje. Amém? E ele fala, irmão, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus no sentido real da existência. Porque a gente vai perdendo as coisas. Vai entrando numa redoma religiosa, e quando você entra numa redoma religiosa, você está perdido. Você está perdido. Amém. Mas, deixa eu explicar direitinho para você entender. Então, agora, o poderoso Deus, o Filho e o Espírito Santo, Santíssima Trindade. Na dualidade, o poderoso Deus e o Filho. Dualidade. Santíssima dualidade, poderíamos dizer. Mas, agora, esse Deus, então, pega esse Filho
filhinho, vai lá, recupera para mim o que o outro filhinho, Adão, perdeu. Aí esse filho vem, recupera e volta para Deus. Esse é o entendimento mais natural do mundo. É a melhor forma de explicar, como os gregos explicavam, o ginoceu e androceu, né? Que é o genes humano, o masculino e feminino. Mas, irmão, entenda, não é conforme o nosso entendimento, tem que ser conforme ele quer se mostrar. E ele só se mostra aos seus filhos, você não é animal. Depois eu falo do Geraldo. Então, amém. Então esse Deus aqui, o Todo-Poderoso, que não tem espaço para ele no universo, cria um filho que cria todas as coisas. E esse Deus se reduz à condição humana de filho. Esse Deus, o próprio Deus entregou seu filhinho. Ah, Santíssima Trindade, tá legal. Ó, essa teoria tá boa. Ah, Deus Pai entregou seu filho Jesus na cruz. Ah, dualidade, tá bem também. Ó, temos explicação para isso. Mas agora olha o que ele diz. Primeiro, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual assim se deu a si mesmo. Você está entendendo, irmão? Ele mesmo se deu na cruz e fez homem, pecador, na condição minha, pecador, sentiu frio, sentiu fome. Aleluia! Sentiu medo, irmão. Entrou em desespero, que suou gotas de sangue naquela madrugada. Está vendo? Porque ele tinha que estar na condição humana. Tinha que ser, ele já tinha mostrado lá na Ruth, que tinha para redimir ela e a família da Noemi, que representava o Israel, tinha que ser um parente redentor, tinha que ser um igual. Você está entendendo? Então ele tinha que vir me salvar como homem, como Deus. Ele só dizia, Paulinho, vem embora de novo, sai disso aí. Mas ele queria ser Salvador. Ele queria ser o libertador. Ele queria o atributo de criador. Você está entendendo, irmão? Ele queria. Então, quando eu chego aqui, eu somente o adoro. Deu certo, amém. Deu errado, amém. Não tem problema. E aí chego nesse rapaz, desse Geraldo Rufino, que é mais velho que eu, e ele diz, não importava. Muitas vezes ele quebrou, ele saiu para a rua, não tinha o que fazer, a mãe dele. Eles vieram de Minas, vieram parar. Você entender o que é Deus, irmão. E essa coisa religiosa está enganando as pessoas. E ele veio do lugar que ele veio, de lá. E lá de Minas, ele veio parar em São Paulo, na favela, claro, né? E então, a mãezinha dele, antes de morrer, morreu, ele era pequenininho, ela ia lá na Ceasa, no central de abastecimento, e pegava as sobras das frutas, das comidas, e levava para casa para eles comer, que era tudo que eles tinham, e pegava ainda e distribuía para os outros. Eu pensei, mas isso a minha mãe fazia. Está vendo? Distribuía ainda para os outros. E aí ele aprendeu que não importa o que faça, não importa que trabalhe, sabe como é que ele ficou milionário? Juntando latinha. Está vendo? Mas nunca, não é da igreja, irmão. Não é da igreja. Não é da igreja. Mas é uma vida que Deus colocou aqui para que os filhinhos dele olhassem lá. Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa, me perdoe quem vai escutar isso aqui, mas irmão, eu não deixo Michael Jackson no inferno. Sabe por quê? Muitas vezes ele cantou músicas tão gostosas, meus ouvidos, aquilo me acalmou, foi tão bom. Eu não deixo ele lá no inferno. Não, senhor. Ele teve o azar de me conhecer. Não deixo ele lá. Você está entendendo, irmão? Então esse homem não era religioso. Mas o sistema religioso, se você não for deles, opa, nem dá paz, irmão. Tá vendo?
Aleluia. Então esse homem, esse cidadão, viveu essa vida e está abençoado. Por quê? Porque não tinha, ele aprendeu com a mãezinha dele a receber e ajudar. Receber e ajudar. Então ele disse que ele sempre tem trazendo alguém, vem trazendo os irmãos dele, vem trazendo outras pessoas, para estar sempre no nível. Ele crescia e outros cresciam também. Então ele estava bem, ele aprendeu a fazer isso. Oh, meu irmão, reparta de todos os teus bens com aquele que te instrui na palavra. Ele diz isso. E ensinou Israel, o seu povo. O mundo odeia essa gente. Você não pense que o mundo gosta de Israel, não. Eles odeiam essa gente. Tá? Tanto que agora essa mulher que está governando aí, ó, essa mulher está indo lá para negociar para eles, ó, vocês têm que deixar o Palestina também ter um poder aí, já que vocês têm um Estado, vocês vão ter que dividir com eles. E aí é onde vai dar o embate, mas eles vão ter um início de paz. Porque um homem inteligente vai se empossar lá e vai resolver o problema do mundo. A partir de lá. Mas essa gente recebeu a instrução para que não haja no meio de vós pobres. Esse aqui cresce, puxa essa aqui cresce, puxa outra, aquela cresce. Você está entendendo? De graça recebeste? Ô, meu irmão, quem foi que disse que isso era na igreja? Quem foi que disse isso, irmão? Essa palavra não é só para os crentes, só para os religiosos. Essa palavra é para todo aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você ouve essa palavra, o que está acontecendo na tua vida aqui? Só um minuto, irmão. Você não está milionário? Não tem problema. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a paz que o mundo não compreende, não está em você. Então você não está recebendo essa palavra aqui ainda. Você está entendendo? Aí que está. Sóbria, justa e piamente. Você está tranquilo, irmão? Ah, o último 10 reais que eu tenho. Ah, vou ter que guardar isso aqui agora até semana que vem, do meu salário já terminou, só o mês que vem. Ei, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Glória a Deus. Se ele te trouxe até aqui, você acha que ele vai deixar você passar dificuldade, necessidade? E se você passar, o teu corpo precisava daquilo? Eu precisava daquele mingau de farinha de milho com tempero verde. Eu precisava daquele tomate e cebola para que eu pudesse ficar curado. Você está entendendo? Às vezes Deus está te dando isso para que você seja beneficiado, porque está escrito: sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente, coisas boas e ruins, para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Você colocou Ele em primeiro lugar na tua vida, descansa, irmão. Descansa, fique em paz. Meu irmão, mas o terremoto, mas o mar está agitado, e daí? Quem é que está no teu barco? Quem é que está no teu barco? Quem é o teu piloto? Quem é? Deixa o temporal se levantar. O que te trouxe aqui é o mesmo que te mantém. E ele disse: não andeis ansiosos. Olha os pássaros, eles não plantam e não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto de dar testemunho para as pessoas entenderem. Irmão, eu tinha meus 4 filhinhos, 3, e eu estava numa multinacional, ganhava muito bem. E aí veio a Gabriela, fiquei com meus 4 filhinhos. E a minha concepção sempre foi com meus filhos. Você sabe, um pai, eu sempre quis ter uma família, minha mãe me ensinou, família é tudo de bom, é tudo que importa, tudo errado. Se enrolo daqui, se enrolo daqui. Família é a tua riqueza, a tua base. Tá entendendo, irmão? Aleluia. É muito importante, você não tem noção. E eu preocupado com o que eu ia fazer, pois eu tinha perdido o emprego, durou um tempo, e vai aqui, vai ali. E é uma situação bem complicada naquela época de Collor, aquelas coisas, bem difícil. E
E eu pensando, vou ter que esperar até o mês que vem pegar o meu seguro-desemprego, bem no começo. Como é que eu vou fazer? Aí eu me levantava cedo igual. Aí um vizinho apareceu, tem que fazer vamos mudar aqui a nossa casa, vai chegar uma carga enorme de tijolo. Tô lá. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar, não tem problema. Eu ia ficar em casa parado mesmo, fazendo nada. Descarreguei, Pedro e a Rosa, meus amados amigos hoje. Descarreguei toda aquela carga de tijolo. E quando eles começaram a obra, eu ajudei a botar o material para dentro também, e fazer massa e levantar a parede. Irmão, eles não me deixaram faltar nada na minha casa. Não ganhei um centavo. Mas o rancho para os meus filhos, era a minha preocupação, era só as compras para os meus filhos, o resto não importava. Tá entendendo? Veio. Eu ia para casa com esse saco. Tá entendendo, irmão? Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para ti? Faça o que tem que fazer. Não, mas eu carregar tijolo, não vou estragar minhas mãos, vou quebrar minhas unhas, eu não faço. Pois é, esse multimilionário juntava latinha na rua. E aí, Deus te abençoa em qualquer lugar. É só você confiar nele. Confia nele, irmão. Confia nele. Simples assim. Amém? Aleluia. Voltando aqui. O qual se deu a si mesmo por nós. Está consumado, já pagou o preço. O que você está esperando? Para confiar nele e ficar em paz. Para nos remir de toda a iniquidade e purificar. Irmão, remir da iniquidade, esse corpo pecaminoso, sai essa corrupção sai de você, você começa a ser transformado e receber um corpo incorruptível. E como isso acontece? Irmão, os crentes, os religiosos, as pessoas de igreja estão dizendo isso, que não, irmão, vai chegar um dia, num piscar de olhos, e nós vamos ser transformados e vamos receber um corpo incorruptível, um corpo eterno. Sim, é verdade. Assim como a marca da besta, né? Não, tem que se cuidar, irmão. A marca da besta tá aí. Ó, o chipzinho, olha isso, olha aquilo, código de barra. Na minha época era o Inamps, aquelas linhas do Inamps que era 6, outro aí o 666, outro dizia que era o CPF, e assim por diante, esse monte de tonteria, essas coisas aí. Irmão, marca da besta o Constantino começou marcando as pessoas. Lá, quase 1700 anos, tá? 1700 anos. Isso começou. E você ser transformado, sabe quando começou? Quando ele disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Ali começou a tua transformação. Foi ele que fez, não é você que tem que esperar um momento especial. E o que isso significa? Que você está recebendo agora, esse aperfeiçoamento, Aí ele junta a seu braço que trouxe a salvação, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo que o aperfeiçoamento tenha um dos santos. Até chegar na estatura de varão perfeito, pessoa perfeita, em Cristo Jesus. Aleluia! Aí sim o Filho de Deus se manifesta em você. Você está entendendo? Mas o que? É as condições de fora é que ditam se você serve a Deus, se você crê em Deus ou se você não crê. Você está perdido, irmão. É você ir na igreja, estar sempre na igreja, que dita se você crê em Deus ou se você não crê. Você está perdido. Sabe o que me dita, o que me diz que eu sou dele? Ao abrir os olhos. Mais uma oportunidade ele me deu. Está vendo? Isso prova que eu sou dele e que ele tem cuidado de mim. Descanse, irmão. Você é filho, você não é servo. Filho tem herança. Toma posse do que é teu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar. Purificando você onde? Nele.
para si mesmo, para si, um povo seu especial. Por que é especial? Porque você não pensa como o resto da humanidade, o resto das pessoas que chegam aqui, sejam elas religiosas ou não. Você não pensa como elas. Você está recebendo a luz da palavra. Então você sabe para onde você está andando, você sabe para onde você está caminhando, onde você está indo. Aleluia. Então, especial, zeloso. Guarda com zelo. Zeloso. Pois zeloso. Zeloso é cuidador. O que disse o salmista? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, para tudo que ocorre nesta existência, tem palavra. Está tudo previsto ali. Você está entendendo? Se os grandes eruditos, e eles pegam, você não pensa que eles não leem essa escritura, os grandes entendidos e sábios do mundo, eles conhecem esse livro aqui. Porém, eles não têm a revelação que Deus dá somente para os seus filhinhos. Você está entendendo? Amém? Aleluia. Então, zeloso, você zela, zeloso de boas obras, ou seja, você ouve a palavra e você vive ela. Por quê? Quando você ouve a palavra, isso gera fé, e a fé sem obras é morta. Mas quando gera fé, você tem obra. Você então é zeloso de boas obras. Obra a palavra na sua vida. Não é você pegar uma Bíblia e sair por aí entregando folheto e convencendo as pessoas. Não. Não é isso. Zeloso de boas obras é você cuidar primeiro de quem? De você, irmão. O que ele mandou? Vocês preguem. Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Correto? Primeiro em você. Jerusalém é você. Primeiro você. Se você não recebeu, como é que você quer passar para os outros? Se você não vive isso, como é que você quer convencer o outro? Você está entendendo? Como é perfeita essa palavra, amém? Mas é necessária a revelação. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, ministro do Senhor, mas você tem que ser um ministro do Senhor. Admoesta-os a que se sujeitem aos principais e potestades. Para aí, Paulo. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Que negócio é esse aí, Paulo, agora? Para se sujeitar aos principados e potestades. Que negócio é esse aí? Hein, Paulo? Meu irmão, principado e potestade são autoridades concedidas por Deus. Você está entendendo? Você entende, irmão? Aqui no Rio Grande do Sul é dividido por duas potestades, dois principados. Chimanga e Maragato, já falei isso, né? Tempo antigo. Depois os confederados e os sulistas aqui, a Farroupilha, vamos comemorar agora, dia 20. Quem está estudando sabe, não é? Depois os lenços, Chimanga e Maragato, o lenço branco e vermelho, né? E agora é vermelho e azul. Está entendendo? Ou vermelho e branco, vermelho e preto. Os dois principados que mandam nesse estado. O estado do Rio Grande do Sul é dividido nesses dois principados, que hoje é chamado de Internacional, Esporte Clube Internacional e Grêmio FBPA. Futebol Brasileiro Porto-Alegrense. Está vendo? Você tem que se sujeitar. O que isso significa que o Paulo está dizendo para se sujeitar? Eu não preciso ser gremista nem colorado. Não é essa a sujeição. Está entendendo? Mas a minha sujeição, eu não tenho que ir lá dentro da arena. Não, eu vou lá pregar para aquela gente na porta lá, convencer eles. Não. Não é para isso que Deus te chamou. Está entendendo, filho de Deus? Aí tem alguém que faz parte dessas agremiações e você coloca no inferno. Não é para isso que Deus te chamou. Você está entendendo? Você tem que respeitar, sujeitar. Respeita. Toda autoridade. O que Jesus disse para Pilatos?
nenhum poder tu teria se do céu não fosse te dado. Então respeite, meu irmão. Você sabia que o anjo vinha com o corpo de Moisés? Você sabia que o anjo vinha depois de 21 dias as orações de Daniel e Satanás tentou impedir? O que o anjo disse? Alguém sabe dizer o que esses anjos falaram? Hã? Eu te repreendo, Satanás, foi isso? O Senhor te repreenda. Mas que engraçado, né? Eu vejo uma coisa bem estranha, bem diferente. Irmão, se Deus te der a inspiração e a autoridade do céu de dar a ordem e dizer larga, ele tem que largar. Mas aí Deus te deu, tem que ser por inspiração. Eu cheguei numa casa e orei e eu falei 24 horas. Tinha acontecido uma situação estranha lá e eu disse, 24 horas tu tem para devolver. E aquela pessoa tinha saído de casa e coisa e tal, pela maneira possível, vocês possam imaginar, nem podem imaginar. E quando deu 24 horas, estava no telefone falando com aquela mãe. Mas eles não tiveram a continuidade, a hombridade de ver que Deus estava ali no meio deles. Eles não viram. Nas 24 horas, antes das 24 horas, o diabo largou. Está entendendo, irmão? Mas permaneça ao lado do Senhor Jesus. Onde é que está Jesus? Está no seu servo, na sua serva, está ali Jesus. Ó. Não compreenderam isso? Não compreenderam. Aí, sabe o que acontece, irmão? Aquele demônio que saiu, sai e traz mais 7 com ele. Fica pior ainda do que antes. Então, por inspiração divina, você repreende e dá ordem. O diabo tem que sair. Não foi o que Jesus disse? Lá para o Gadareno? Você é Jesus ou não é? Você é, mas o Espírito do Senhor tem que estar em você, para você dar essa ordem. Então, sujeito às principais e potestades, é que você respeite o que Deus constituiu. Você está entendendo? Amém? Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Não sujeito e fazer coisas erradas. Ah, eu sou sujeito agora, então eu vou ali na arena assistir os jogos de futebol. Não, ali é um tempo de adoração. Se você for para conhecer, tudo bem, vá lá no jogo, sei lá, alguém te convidou, pagou o ingresso. Eu até gostaria de ir, mas ninguém nunca me pagou o ingresso. Tá entendendo? Mas agora você ir lá e no mesmo espírito que você está aqui diante de Deus, não, isso é adoração satânica. Aí você está se metendo onde não deve. O diabo vai te pegar. Então, esteja preparado para toda boa obra. A boa obra é o quê? Você é um filho de Deus. Mano. Você está entendendo? Você é um filho do Altíssimo. Então, a boa obra é Deus em você. Amém? Que a ninguém infamem. Quem esses? Os que são sujeitos, principado e potestade, e que obedecem e estão preparados para toda boa obra, que a ninguém infame. Oh, você está errado, você está errado. Ah, aquele lá, não, aquele não pode, esse não pode, aquele... Não faça isso. Nem sejam contenciosos. Oh, aquele lá, ui, moça, sabe aquela igreja? Eles pregam tudo errado, irmão. Eu falo isso aqui no púlpito, por inspiração divina, sobre o sistema religioso. Mas eu não saio falando isso aí por aí, não. A bel prazer, não. Isso tem que ser por inspiração divina. Aliás, irmão, às vezes a pessoa diz, Paulinho, você tem que pregar sobre a veste, tem que pregar sobre isso, tem que pregar sobre aquilo. Não, o púlpito não é meu. Você está entendendo? O púlpito não é meu, a palavra não é minha. Eu falo aquilo que Deus me dá aqui no momento. Não sou dono da escritura. Você entende? Por que está essa perdição e todo mundo enliado? Porque eles se acham donos. O Samuel se sentiu dono. Oh, Senhor, me rejeitaram aí, eu não quero mais ser guiado pelas profecias que eu lhes falo. Agora eles querem um rei, me rejeitaram. Samuel, não é você que estão rejeitando, é a mim. Está entendendo, irmão?
Então é dele. O povo é dele, a obra é dele, a igreja é dele. Então eu não tenho o direito de falar aquilo que eu quero. Eu tenho que falar aquilo que ele quer. Aleluia! Então não seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tem uma escritura que diz assim, ó, segui, o pastor Briajá chegou até a inventar um corinho, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo? Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós também era que nem eles. Você está entendendo? Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, a palavra, nosso Salvador, quem é nosso Salvador? É Jesus, né? Mas aqui está dizendo o amor de Deus, nosso Salvador. Você está entendendo? Derrubou de novo a teoria da dualidade da Trindade. Deus, nosso Salvador. Ah, mas era o Deus Filho. Não, Deus o único, só tem um Deus. Há um só Deus. Aleluia. E um só Senhor, o qual é sobre todos e por todos. Oh, glória a Deus, eu amo essa palavra. Amém. Nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não, irmão. Não é mérito seu, não foi você que foi certinho, foi lá e acertou e ajustou as coisas e pronto. Agora eu mereço essa salvação. Não. Você era que nem eles. Aliás, eu digo mais, irmão. Tem pessoas muito melhores que eu sendo enganadas aí. Muito mais dedicadas. Outro dia eu estava passando de madrugada ali em Canoas, e as pessoas, aquelas roupas brancas, com aquelas turbantes na cabeça, aquelas coisas. Não estou falando mal de ninguém, irmão. Estou pelo contrário. E carregando aquelas coisas tudo na madrugada, naquele frio, e acendendo vela, e jogando pipoca, e botando aquelas coisas pelo chão ali. Tudo pela fé deles, eles creem naquilo ali. Seja por mal, seja por bem, mas eles creem naquilo ali. Aí eu fico pensando, quantas vezes eu parei naquela encruzilhada para falar com Deus? Para fazer uma oração. Quantas vezes eu parei em qualquer beco, em qualquer esquina, e fiz uma oração? Oh, Senhor, meu Deus, quantas vezes? Hã? Pois é, irmão. Então, se não fosse a misericórdia de Deus por mim, eu estava pior do que eles. Mais umas 500 vezes. Você está entendendo? Então não te ache o poderoso. Ele é o poderoso em você. Aleluia. Oh, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não tinha nada de justo em nós, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Irmão, lavagem, lavou-nos com o seu sangue. O que isso significa? Ah, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus que te arrepende, o sangue... Irmão, o sangue de Jesus é a sua palavra que você está recebendo, é como a regeneração celular. O que você era ontem, você não é hoje. Está entendendo? Porque você se alimenta com novas células e as células velhas vão indo embora. Você está entendendo? A regeneração é você ouvir a palavra, enchei-vos do Espírito, revestindo-vos da armadura celestial. Qual é a armadura celestial? A palavra do Altíssimo. Essa é a regeneração. Mas sem essa palavra viva, pura, chegando, esse sangue em você, você fica só com palavras vazias. O sangue de Jesus tem poder, e Deus... Não! Você tem que receber essa regeneração, essa palavra em você. Senão, não tem nenhuma valia diante de Deus. E tem gente bem melhor que eu, que vai chegar diante dele e vai dizer, oh, e aí eu vou entrar? E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Eu não ressuscitei morto. E essa gente ressuscitou morto e pregou no nome dele. E vão chegar diante dele, apartai-vos de mim, malditos. Olha lá, ó, que espera por vocês.
Eu? Então, por favor, irmão, graças a Deus, porque Ele nos amou e fez a sua justiça em nós. Aleluia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, regenerou, tirou a nossa morte, nos deu a sua vida. Como que Ele nos deu a sua vida? Nos renovou nele. Em quem? Na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos voltar de novo? Vamos voltar a essas teorias? Se houvesse três pessoas, então houve uma traição, porque quem fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo, e Jesus sempre falou, meu Pai que está no céu. Você está entendendo? Oh, glória a Deus, que maravilha. Então a renovação do Espírito Santo é a palavra de Deus que se renova todos os dias. Não é uma palavra estudada e falada para você, não pode ser, tem que ser Ele trazendo conforme Ele quiser em cada coração. Esta é a renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus queria o atributo de Salvador. Por isso que lá em cima está dizendo o amor de Deus, nosso Salvador. E onde que Ele é Salvador? Em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Para que, sendo justificados gratuitamente, porque Ele assim escolheu, pela sua graça, sejamos feitos... Ô irmão, você não é mais servo. Você não tem que pedir, fazer campanha, jejum, oração, campanha disso, campanha daquilo. Ei, acorda, filho de Deus. Você é herdeiro e esses sinais seguirão os que creem. Você não tem que correr atrás. É eles que virão. Os sinais virão para você, porque é Ele em você. Aleluia! Aleluia! Você é herdeiro, você não é mais servo, você é herdeiro, você passou a ser filho, você está recebendo a palavra, você passou a ser a palavra. E o que Deus criou? O que é o Filho de Deus? Sua palavra, irmão. Se eu estiver em vós, em minhas... Oh, glória a Deus, pedireis o que quiser. Irmão, sabe por que você não ganha as coisas? Porque você não tem? Eu vou te dizer, essa é uma teoria de lei de atração, lei da vibração e outras leis aí, mas eu vou te dizer conforme a Escritura, porque você não sabe pedir. Jesus disse que vocês não recebem porque não sabem pedir. Mas como assim? Eu sei pedir, eu sei que eu quero. Não, dê os detalhes para ele. Diga para ele como tem que ser, diz para ele. Mas não deixa isso virar paranoia. Diz para ele e descansa. Porque o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Você acha que Ele esquece, irmão? Ele é eterno. O que você está falando hoje, Ele já ouviu ontem, já ouviu lá na eternidade. Ele sabe o que você precisa. Onde é que estava Moisés quando Ele o tirou para ser o salvador do seu povo libertador? Lá no meio do deserto, fugindo como um assassino, um perseguido. Tá vendo? Onde é que estava José quando virou governador? Você está na mesma condição de José? Claro que não. Está muito melhor. Tá vendo? Onde é que estava o Jacó quando ele fez dele príncipe do Senhor? Onde é que estava? Irmão! Aleluia! Isto é barato. Irmão, eu queria estar sentado nesse banco aí ouvindo essas coisas. Aleluia! Meu Deus! Onde é que eles estavam, irmão? E Deus os trouxe. Onde é que estava Paulo para trazer essa palavra aqui? Onde é que estava Paulo perseguindo aquele povinho errante, aquele povinho sem tradição, aquele povinho que cria numa coisa que inventaram ali há 20, 30 anos atrás? Lá estava o Paulo os perseguindo.
E agora o Paulo começou a falar aquela palavra. Deus o tomou. Você está entendendo, irmão? Você acha que a tua situação é difícil? Você não tem noção do que é esse Deus. Para Ele te dar o dia, o sol nascer, é a mesma coisa que Ele te dá um copo d'água. Hoje eu vinha olhando, olhei aqueles rios, olhei aquelas águas, e eu disse, ô Senhor, toda essa água vai correr num córrego, que vai chegar numa sanga, que vai virar um rio, que vai para o mar, e vai virar água salgada, salina, e não vai ser possível tomar. E agora, o que vai ser feito? Ele muda a temperatura das ondas do mar e faz evaporar e faz o vento soprar lá na montanha e recomeça tudo outra vez. Você sabe que você é 70 ou 80 quase por cento de água, o teu corpo, água. Você precisa de água, você pode ficar sem comer muito tempo, mas sem água você não fica. E agora, Ele manda água para você. Você está vendo, irmão? Eles dizem que no deserto as pessoas morrem porque não tem água. Israel foi lá e provou. Sabe por que Israel foi lá e provou? Porque ele disse que o deserto ia brotar e florescer. Ia brotar. E o que eles fizeram? Eles tinham uma palavra, o salmista disse, Deus fez a terra e a fundou, fez sua fundação sobre as águas. O que Israel fez? Cava um poço. Chegou nos lençóis d'água. A faixa de Gaza desse lado, os muçulmanos tudo morrendo de sede, e desse lado, os colonos judeus tudo verde. Até uva eles plantam. Está vendo, irmão? Segue essa palavra, que você estará bem. Aleluia, porque você é herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Você está recebendo a palavra da vida eterna. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Então você é herdeiro, você não é mais um servo. Você era um errante, um perdido. Agora você é um herdeiro, então toma posse. Então por que eu não recebo o que eu peço? Você não sabe pedir? Diz para ele exatamente o que você quer. Diz para ele e descansa. Descansa. Ah, mas isso é difícil porque é longe, é muito caro, é complicado, e a minha situação, e você está dando as desculpas. Assim como você cria, você tem o poder criativo pelas coisas boas, você também tem o poder criativo pelas coisas ruins. O que você vai criar? O que é que você vai criar? Hã? Você é que sabe, irmão. Não tem nada difícil, nem impossível para esse Deus. Amém. Glória a Deus. Fiel é a palavra. Ô, irmão, aleluia. Às vezes a pessoa bota assim, Deus é fiel. Irmão, Deus é fiel à sua palavra. Você está na sua palavra? Então descansa. Amém. E isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar em você as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para os homens. Então todo o que pratica isso aqui, irmão, vive dessa maneira, é proveitoso. E foi isso que Constantino enxergou. Um dos estados ou país mais próspero do mundo é um país que é menos que Porto Alegre e se chama Vaticano. Constantino viu isso. Porque isso aqui é proveitoso para quem? Para todos os homens. Você está entendendo? Deus fará cumprir na sua vida. Não há limite para você. Quem foi que disse que não dá? Ah, sim, mas você fica só olhando coisas negativas. Você só olha televisão tendenciosa, você só olha programas horríveis. Você quer ver uma coisa, irmão? Assim como você está ouvindo a palavra aqui, ó, você ouvindo uma coisa negativa, inspiração negativa, é aquilo que você vai gerar. Os filmes de terror, meu Deus, poucos eu olhei, mas os que eu vi são inspiração do abismo. Direto do abismo, porque se você conhece um pouco da Escritura, você vai ver que aqueles filmes que eles fazem, todos eles estão aqui, ó. Você quer ver uma coisa? Eu vou te explicar. Tem uma, eles não vão gostar de ouvir isso aqui, mas eu vou falar
que é dos mortos, pessoas que vivem, né? Morto-vivo. Por que eles estão fazendo aquilo ali? Para que você... Porque tem uma palavra que diz assim, ó, que os mortos ressuscitarão. Você está entendendo? Então eles querem tirar a tua esperança de ver os mortos ressuscitarem. Porque eles não entendem, eles entendem fisicamente, como homens. E é um dos seriados que mais cresceu no mundo. Aliás, tudo que vem contra a palavra é uma das coisas que mais crescem no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. É um engano, e os bobinhos dos religiosos, bobinho que eu digo, que não sabem nada. Paulo diz, como é que vão saber se não tem quem ensine, quem pregue? Né? Eles também pensam que o túmulo, quando a Bíblia diz o túmulo, os cemitérios vão devolver os seus mortos, o mar devolver os seus mortos, irmão, pense. O que diz lá no começo? Do pó veio, ao pó retornará. Então Deus é contra a sua palavra? Não. O sepulcro se abrir é espiritualmente. Pode até se abrir o cemitério e tudo aí, ó, mas lá não tem mais nada para sair de lá. Isso é pensamento humano, material. Está entendendo? O que vai se encontrar contigo, com aqueles que estarão aqui, ó, e caminhar contigo, é a nova criatura que recebeu o direito à ressurreição por causa da palavra do Altíssimo. E ó, e só vão se encontrar e ir embora. Você está entendendo? Mas aquele físico não existe mais. O que existe é um ser criado por Deus, ó, que vai só se encontrar com você, virá até você, que for a palavra. Mas não te assusta. Eles fazem aquelas coisas feias, caindo nos pedaços, comendo gente. Não, isso aí é o diabo pegando as pessoas drogadas. Eles não dizem, eles escondem. O que virá são, sabe aquela velha que morreu lá? Uma moça perfeita. Vamos embora? Vamos para casa. Vamos para casa. Está entendendo, irmão? Aleluia. Que Deus nos ajude, irmão. Isso daria outra mensagem, irmão. Vou terminar aqui, ó. Irmão, o mundo já está nesse tempo. Tudo que tinha que se cumprir já está acontecendo. Tá? Então é melhor você, por isso que a palavra está vindo dessa maneira, para que você receba logo a palavra de Deus, irmão. Se você vai morrer antes, não sei. Se você vai ser transformado vivo, não sei. Mas eu te digo uma coisa para ti, ó. Quem ouve essa palavra aqui, ó, não que eu estou falando, mas a palavra que ele está dando a você, irmão, mesmo na sepultura, você não morre. Ela não pode te deixar lá. Essa palavra é uma semente de ressurreição que você está recebendo, ó. Você não fica lá. Você não fica lá. Você não fica lá. Sabe, eu fui fazer uma cirurgia e eles deram anestesia e eu só me acordei já a cirurgia feita. Poderia ter passado 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não faria nenhuma diferença. Você está entendendo? Assim é quando você morre. Você só passa para o outro lado, terminou. Aleluia. Quer ver uma coisa? Agora eu vou te dizer uma loucura, irmão. Me perdoe. As pessoas têm que ouvir isso, irmão. É um engano tão tremendo. Aqui, ó. Você está vivo aqui. Tá? E aí você morre. Teu corpo foi para a sepultura. Passou 100 anos, 200 anos, 300 anos. E você está se encontrando com os teus amados. Indo para encontrar o Senhor nos ares. Mas eu deixei lá, você estava lá. Não está mais, já está subindo contigo. Mas eles morreram há 100 anos, 40 anos. Por isso, irmão, que todos que você conhecer e amar estarão contigo ali. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo? Essa explicação religiosa, intelectual, filosófica, não tem nada a ver com essa escritura. Essa escritura é fé, é o Espírito Santo se revelando a você.
Ô, irmão, nós estávamos aqui nesse culto da semana passada, ou no último culto, e eu vi quando ele veio daqui assim, ó. Meu Deus, aleluia. Eu pensei, eu ia morrer, eu não conseguia parar de orar. Aleluia, simplesmente só fez assim. Meu Deus, só faltou ele dizer, vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. Mas não importa, enquanto eu estiver aqui, eu estarei aqui por ele. Você estará por ele aqui. Você estará por ele aqui. É isso, irmão. Não importa. Aleluia! Glória a Deus. Sai dessa escuridão. Sai desse engano e entra nessa luz. Aleluia! Glória a Deus. Então isso é proveitoso para todos os homens, aos homens. Amém. Mas não entre em questões loucas. Veja bem, irmão. Loucura, entendimentos, genealogias. Genealogia significa explicações, escatologia, teologia. Não entre nessas coisas. Deixa o Espírito Santo te revelar. Amém. E contendas e nos debates acerca da lei ou acerca das tradições religiosas. Não entra nisso, irmão. Baixa a cabeça, não dá bola. Porque são coisas inúteis e vãs. Não te preocupa com isso. Mantenha-se. Tem uma palavra que diz assim, ó, sobre tudo que guardar, guarda o teu coração. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Ou seja, irmão, como é que eu vou te explicar? Um pensamento físico e outro pensamento subconsciente. O pensamento físico entra no subconsciente, tá? Que é o espiritual, mas é físico, é dentro do físico, da tua existência. E aquele subconsciente, quando entrar no teu subconsciente, é aquilo que você vai definir na tua vida. Você vai definir. Essa é a tua vida aí. Entrou no teu subconsciente, ou seja, a Bíblia diz, entrou no teu coração. Então entrou no teu coração aquela maldade, entrou no teu coração aquele pensamento ruim, entrou no teu coração aquela maldade do mundo, entrou no teu coração a maldade que fizeram contigo, entrou no teu coração aquela ira que tu tem, aquela maldade que a pessoa fez contra você, tá entendendo? Entrou no teu coração, por isso que diz sobre tudo que guardar, guarda o teu coração, ou seja, o pensamento material passou para o subconsciente, e é isso que você vai viver, derrota e derrota, e doença, e tristeza, desespero, desavença, é isso que você vai ter, mas quando você simplesmente elimina essas coisas ruins, não deixa entrar no teu coração, o que acontece? Você está sempre agradecido. Obrigado, Senhor, por essa polentinha aqui. Obrigado, Senhor, por esse cafezinho preto. Nem tem açúcar, mas obrigado, Senhor. Obrigado por esse pãozinho seco torrado. Obrigado, Senhor, hoje nem tem pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Oh, Deus, poderoso poder criativo começa a acontecer. Começa a vir coisas para você agradecer de novo. E vem mais para você agradecer de novo. Agradeceu por essa motinho velha, pois ele vai te dar uma nova. Agradeceu por essa casa, pois ele vai te dar outra. Tá entendendo? Porque ele quer que você agradeça de novo. Oh, meu Deus, está tudo aqui, ele disse, em tudo dai graça. Oh, Senhor. Então sai dessas coisas inúteis, vamos. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evitam. Você já demonstrou quem você é. Você já é uma testemunha, deixa que ele decida agora. Uma pessoa me disse, olha, sabe, eu me afastei disso, fulano, ciclano, beltrano, pessoas negativas, e eu vi que a minha vida começou a mudar tremendamente. É isso que está dizendo a Bíblia. Herege, não quer saber. Isso não vai dar certo, isso não funciona, isso não presta, isso é ruim, é assim mesmo. Irmão, quer ver uma coisa? Tá cara a gasolina, né? Tá caro o alimento, né? Para pobre. Você é pobre? Você é fraco? O que diz a minha Bíblia? Diga ao fraco, eu sou forte. Pode aumentar para R$15, não tem problema. Glória. R$50, não tem problema. Quem é você? Quem é que cuida de ti? Por favor, irmão, não entra nessas questões, deixa isso para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Você está entendendo? É isso que Deus está te mostrando. Ele quer cuidar de ti. Que diferença faz a gasolina custar 10 centavos ou R$10? Para você, nenhuma. Tá entendendo? Você quando nasceu aqui, sem roupa, sem nada, só o cordão ligado na tua mãe, nem era ligado na tua mãe, era ligado na placenta, tá? Só isso que você tinha, e te cortaram, tiraram isso ainda. Você tinha carro, você tinha casa,
Você não tinha nada. Você não tinha nada. Não foi o que a mulher disse. Hoje, olha a tua situação aí. Ó. Abandona teu Deus e morre. O que ele disse? Mulher, fala como uma louca. Não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. A mãe é eternidade. De onde eu vim. Está entendendo? É isso que ele estava dizendo. Ô, irmão, confia nesse Deus. Então evita essas coisas negativas. Não deixa entrar no teu coração. Sabendo que esse tal está pervertido e peca. Perverteu a natureza, perverteu a pessoa, perverteu a coisa espiritual, porque a todo homem essa bênção está disponível. A todo homem esta salvação está disponível. Você está entendendo? Mas esse perverteu a coisa. E às vezes é pessoas religiosas. Não é só pessoa. Não, irmão. Eu acredito hoje que a pessoa religiosa ela consegue te desvirtuar do caminho muito mais fácil que um pecador. Muitas vezes. Tá? Amém? Então já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Deus condena, sim, Marcos está escrito, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Que Deus nos ajude, irmão. Me perdoa eu tomar tanto tempo dos irmãos, já 1h25, mas creio que é essa palavra de Deus, irmão. Em Cristo somos mais do que vencedor. Agora esse vencedor, escute bem, ó. Esse vencedor até na derrota. Onde é que foi a maior vitória? Na maior maldição, na pior morte que havia. Você está entendendo? Ali foi a nossa maior vitória. E Paulo disse, se há um lugar onde eu me glorio na cruz do meu Salvador. Aleluia. Deus abençoe.